Olá, você que me acompanha no meu canal no YouTube. Vamos dar continuidade à parte de cálculos em farmácia magistral. Hoje iremos falar de fator de equivalência e de correção. Pessoal, essa aula é muito interessante, tá? O objetivo dela é entender o que é o fator de equivalência, o fator de correção, tudo bem? Por que, professor, eu preciso aprender isso, né? Então é aquela velha perguntinha que os alunos fazem, né? Todos os fármacos, em sua grande maioria, né? Eles, quando são sintetizados, eles se apresentam na sua forma final, ou na sua forma salina, ou na sua forma esterificada, ou associada à água, né? E muitas vezes o fabricante também produz o mesmo diluído, né? Então, quem trabalha na área de manipulação precisa fazer ajustes finos, né, de teor da molécula para que ela tenha, né, a quantidade correta de fármaco ali presente, para que ela possa ser segura e eficaz, tá? Que não ocorra subdosagem em relação ao princípio ativo ali presente. Tudo bem? Então os fármacos, eles, né, são assim, de acordo com a termodinâmica, né? Então quando eles são sintetizados, eles vão adquirir essas formas de modo a ficar mais estáveis, quimicamente falando, tá? Então vamos falar do fator de equivalência, também conhecido, abreviado aí, né, como FEQ, tá bom? Então ele permite intercambiar uma substância, olha só, na sua forma salina, éster ou hidratada, com a sua molécula base ou anidra, em relação a qual a forma farmacêutica de referência estaria dosificada. Tudo bem? Então eu peguei o exemplo de uma bula aqui, ó, da metformina, né? Então ele fala, ó, composição cloridrato, olha só que interessante, cloridrato, né? Então a metformina, comercialmente falando, né, ela é apresentada como um sal, tá bom? E aqui nós temos a miligrama dela, ó, 500 miligramas. Entretanto, quando você vai lendo a búbula, ela diz o seguinte, ó, cada comprimido revestido contém cloridrato de metformina, 500 miligramas. Entretanto, esses 500 miligramas estão relacionados ao que? Ao cloridrato, brother. A metformina em si é apenas 390 miligramas. Tudo bem? Então aqui nós temos, né, a sua forma sal, né, e aqui nós temos a forma livre ou base, né, da metformina. Ok? De boa? Então eu gosto de deixar as coisas bem claras, né, para os alunos. Então aqui nós temos o exemplo da liotironina, né, hormônio aí, T3, tá? Então nós temos ela na forma de sal. E aqui nós temos a base, a molécula base, tá bom? Olha só que interessante, pessoal, o que é que difere a liotironina sódica da base, né? Nós temos um átomo gigante aqui, né? Dá para ver aí, né? De sódio. Isso faz com que tenhamos o que? Diferenças, né? Diferenças aí de peso molecular. Então a molécula com sódio pesa mais do que a molécula sem o sódio, ok? Então, na hora de eu fazer cálculos farmacêuticos, é necessário levar em conta não a molécula base,
Você não vai fazer o cálculo baseado na concentração da molécula base, sim na quantidade de molécula associada ao sal ou ao éster. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí, como é que a gente faz o cálculo. Então eu dei um exemplo aqui, por exemplo, o alondipino 10 mg é usado na forma de besilato de alondipino. É assim que ele é apresentado. Mas, como as doses são referidas em alondipino base, olha só que interessante, né? É necessário pesar uma quantidade que seja suficiente para ter a miligrama correta. Tudo bem? Então você não vai pesar 10 miligramas do alondipino, né? Porque você tem o besilato de alondipino. E ele é mais pesado molecularmente do que o alondipino sozinho. Ok? Por que isso? Porque isso faz com que esse ajuste deixe, né, o teor com uma dose que seja efetiva e não uma subdose. Né? Subdose, você sabe, não tem, acaba que não tem efeito, eficácia, né? Dependendo da pessoa aí. Ok? Então nós temos aqui a composição do besilato de alondipino. Né? Então cada 10 miligramas de alondipino, né? Cada comprimido de 10 miligramas contém o que? Besilato de alondipino. Né? Só que foi pesado quando? 13,87 miligramas. Então na dose de 10 não tem 10 miligramas do alondipino, do besilato de alondipino, né? E sim uma dose que corresponda a essa quantidade de alondipino. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai voltar aqui para a gente poder calcular. Dá para fazer um cálculo aqui já, para saber qual é a diferença, né? Ou o fator de equivalência que eu preciso pesar, calcular, né? Preciso fazer um cálculo para que o que for que seja correspondente à quantidade de sal pesado com a quantidade de base livre. Tudo bem? Porque a base livre é a quantidade de fármaco que vai estar em solução. Tá? Então isso aqui é muito importante quando a gente pensa em fazer na ação do fármaco, nessa quantidade, bem também na área de controle de qualidade. Porque quando se analisa o teor de uma substância, né, ela vai estar em solução. E quando se está em solução, o sal se dissocia. Ele desmembra. Ele se desfaz. Então o besilato de alondipino, em solução, ele vai se dissociar. O sal vai se liberar. O éster vai se liberar. Tá? Nesse caso aqui, né? Besilato. Então eu coloquei aqui em que casos, né, nós vamos utilizar aí o fator de equivalência e o fator de correção, tá? Então aqui, primeiro caso, quando a substância salina, cujo produto farmacêutico de referência, né, que a contém, é dosificado em relação à sua molécula base, né? Então guarde isso aqui, dose em relação à sua molécula base. Quando a substância for comercializada em sua forma diluída, né? Quando a substância comercializada na forma de sal ou base hidratada, cujo produto de referência é dosificado em relação à base ou sal anidro. Professor, o que é anidro? Anidro bem, se a base está hidratada, ela está com água. Se ela está sem água, ela é anidra. Então anidro é isso, tá? É o fármaco sem a água, desidratado. Há outros motivos também da gente utilizar, né, ajustes, fatores de correção, né? Substâncias que por razões farmacotécnicas e de segurança são diluídas dentro da própria farmácia, tá? Então isso eu vou falar em uma outra videoaula. Sais minerais ou minerais aminoácidos quelatos em prescrições que se deseja o teor elementar.
Tá? Então, muitos sais minerais eles estão associados também aí com aminoácidos, tá bom? Só que você não quer quantificar o aminoácido, você quer pesar o aminoácido, não quer pesar o aminoácido, você quer pesar o mineral, né? Lembra lá, zinco quelato. Eu ia falar do zinco quelato, então. Então, quelato é um nome dado para quando você tem um metal que está complexado. Então, ele está preso a uma molécula orgânica, por exemplo. Tá bom? Correção do teor quando o doseamento indicar valores menores do que o mínimo especificado na monografia farmacopeica. Então, essa parte aqui é muito interessante para o controle de qualidade. Tá? Então, eu vou começar com esses exemplos aqui, como realizar o cálculo. Gente, é muito de boa, bem de boa. Tá? Então, eu dei um exemplo aqui, amoxicilina trihidratada, né? Então, o comprimido geralmente de amoxicilina tem o quê? 500 miligramas. Lisinopril dihidratado. Então, cada comprimido, por exemplo, tem 10 miligramas. Então, o que acontece? Você não vai pesar, né, exatamente 500 miligramas. Porque você tem que levar em conta que a molécula está trihidratada. Tudo bem? Então você tem que fazer uma correção da quantidade que deve ser pesada a mais, para que tenha exatamente uma quantidade correspondente de amoxicilina de 500 miligramas, né, da molécula base. O importante é que tenha a molécula base com a quantidade de princípio ativo, né, de fármaco que seja eficaz, né? Tudo bem? Então vamos lá. Só beber uma aguinha aqui que eu falo muito. Então a ideia é o seguinte, eu vou colocar aqui do lado, ó, o que você vai fazer? Então vamos calcular esse fator de equivalência, né? Bem simples, ó. Então você vai pegar, o fator de equivalência vai ser a molécula do sal, né? Do sal, mas pode ser também, né, nesse caso aqui, da água, né? Pode ser também, né, da molécula hidratada, como a gente está observando aqui, ou do éster, tá bom? Então nós vamos pegar o peso molecular, né, da molécula salina, nesse caso aqui, dividido, deixa eu colocar aqui para ainda, vou botar com uma outra cor aqui. Então F aqui, nota aí, vai ser a molécula na sua forma salina dividido pelas moléculas na forma base, na sua forma base, tá? Alguns autores costumam colocar também que a molécula na forma salina está, o mol, né, dessa molécula na forma salina vai ser relacionado com seu equivalente grama, né, do sal ou da molécula hidratada, dividido pelo equivalente grama da base, tá?
Então, a partir dessa fórmula aqui, você consegue fazer qualquer exercício. Então, como seria então o equivalente grama da amoxicilina trihidratada, né? Então, nós iremos fazer assim, ó. Basta você pegar o peso molecular dela, né? Que seria o equivalente grama, 419,5 ou 0,45. Dividido por 365,41. Fazendo os cálculos, dá em torno de 1,147. Tá? Tudo bem? Beleza? Guarda isso aí. No caso do lisinopril dihidratado, a mesma coisa. Então, o cálculo é bem simples. Então, vai ser 441,52 dividido por 405,42. Que vai dar o resultado de 1,089. E aí vai. Tudo bem? Então, esse é o valor do cálculo do fator de equivalência para estes fármacos listados. Tudo bem? Agora eu faço uma pergunta para vocês. Concorda comigo que esse valor aqui, ó, e esse valor aqui pode ser entendido como uma porcentagem, né? Então você poderia considerar que 365,41 corresponderia ao meu 100%. Né? Posso até colocar aqui, ó. Já que a amoxicilina está trihidratada, significa que o peso molecular dela é maior. Né? Maior quanto? Aí você coloca aqui embaixo, 419,45 vai me dar um valor X. Né? Então esse X, fazendo as contas rapidinho, tem que dar algo aproximado. Exatamente, né? Então vai dar 114,78%. Ou seja, né, 14,7% a mais é o que pesa a amoxicilina trihidratada, ok? Então, nesse caso aqui, você não ia pesar 500 miligramas, você ia fazer o seguinte cálculo. Bastaria fazer 500 vezes, né, 1,14. Então, esse valor vai dar 573,5. Ok? Então, um comprimido de amoxicilina trihidratada, né, ela vai ter 573,5 miligramas. Ok? Que vai corresponder ao quê? A 500 miligramas da nossa amoxicilina base. Caraca!
Caraca, top, hein, velho? Bacana, né? Pegaram aí a ideia? Se vocês quiserem, pode até olhar na bula. Bota aí no Google. Amoxicilina trihidratada de 500 miligramas. Né? Veja aí o PDF dela. E no caso do alondipino aqui, ó, a gente pode agora observar, baseado nisso aqui, ó, no que a gente aprendeu, qual que seria o fator de equivalência a partir dos pesos deles, né? Da miligrama. Então basta você pesar 13,87 dividido por 10, né? É uma conta bem simples. Então o fator de equivalência para o alondipino seria 1,387. Né? E se você multiplicar esse cara por esse, né, você vai encontrar o valor de alondipino aí, ó, do basilato de alondipino. Ok? Simples, né, gente? Então, de boa, né? Tranquilo. Agora vamos falar do cálculo do fator de correção, FC, né? Originalmente comercializadas na forma diluída, né? No caso aí das matérias-primas. As diluições são fornecidas no rótulo pelo fabricante ou pelo revendedor, né? Então ele é muito utilizado para corrigir a diluição de uma substância ou seu teor, tá? Para um princípio ativo, para um mineral, pode ser também para correção de teor de umidade presente na amostra, ok? Então nesse caso aqui eu vou dar exemplos bem simples, né? Então qual que é a ideia do fator de correção? Bem simples, ó. Então o FC, peguei aqui, ó, beta-caroteno, né? Beta-caroteno 10%, significa que ele está diluído 10%. Só que você precisa ter uma quantidade de beta-caroteno que seja correspondente a 100%. Tudo bem? Então você sempre vai fazer o seguinte, ó. O FC, fator de correção, ele vai ser nesse sentido aqui, ó. Você vai pegar o valor de 100 e dividir pela quantidade que está diluída, tá? Quanto que vai dar o fator de correção aqui, né? 10 vezes. Então, o FC para o beta-caroteno, né, é um fator de 10. Tudo bem? Interessantemente, um comprimido de beta-caroteno, né, tem 10 miligramas. Então, se você tem uma prescrição que coloque lá a quantidade lá em 10 miligramas, o que você vai fazer? Você vai multiplicar essa quantidade por 10 na hora de fazer a pesagem, para que, né, você faça essa correção, né, de teor, de modo que você vai ter, né, nesse caso aqui, 100 miligramas, né, 10 vezes 10 dá 100. Tudo bem? Tranquilo, né? Fazer aqui uma separaçãozinha aqui, beleza. Então na hora de pesar aí o beta-caroteno, de modo que ele tenha, né, o seu teor ajustado para 100%, né, você precisa fazer esse cálculo aí, tá? Pega a quantidade de 100 e divide pelo fator de diluição, 10%. 100 dividido por 10, 10%. Olha só, o omeprazol, né? O omeprazol comercializado aí na forma de pellets, né? 8,5%. Olha só. Então, no caso do fator de correção do omeprazol aqui, né, vai ser 100 dividido por 8,5, que vai dar um resultado de 11,8. Tudo bem?
Olha só que interessante, uma cápsula de omeprazol contém, né, 20 miligramas. Você vai lá ver o modo como ele é comercializado, a quantidade de miligrama lá é essa, né? 20. Só que aí, ó, o que acontece? Se você não diluí-lo, se você não fizer o cálculo de correção, ele vai estar aí nessa quantidade, né? Mas o que é mesmo correspondente ao omeprazol, você teria que multiplicar isso aqui, ó, por 11,8, tá bom? Que vai dar, né, multiplicando aqui, o equivalente a 236 miligramas de omeprazol puro, né? Vamos dizer assim. Tá? Pode até dar uma olhada na bula o quanto que corresponde, né, ao omeprazol, tá? Então realmente tem que fazer a correção aí, tá? De modo que o fármaco fique 100%, ok? Kawa, para a gente finalizar aqui, mais um exemplozinho, tá? E aí o que acontece? Muitas vezes a gente sempre, eu coloquei aqui, você pega então a quantidade, né, de 100 e divide pela o que está sendo comercializado, né, 30%, 10%, 8,5%, etc e tal, né? No caso da Kawa, ela é 30%, né, então ela é disponibilizada a 30% para o consumidor. Porém, né, a sua substância referência, ela não é 100%, ela é 70%. Ok? Então a Kawa é um fitoterápico utilizado como ansiolítico, bem como para situações de insônia. Então nesse caso, né, o FC para a Kawa vai ser 70, né, dividido por 30. Que vai dar um valor de 2,33. Então esse seria o fator de correção para a Kawa, né? Então uma cápsula de Kawa corresponde a 100 miligramas. Tudo bem? E aí você vai ter que multiplicar esse 100 por 2,33. Né, que é uma conta bem simples, né, que vai dar 233. Opa! Ué, o que aconteceu aqui, brother? Vamos aí, deixa eu tirar aqui. Belezinha, galerinha? Tranquilo, né? Em breve, na próxima aula, eu vou falar da parte de diluição também, né? O que é uma diluição para 10, para 1000, importância das matérias diluídas, porque o que acontece? Vejam que a gente está vendo aqui, ó. Poxa, professor, fica pesando essas quantidadezinhas, né? 100 miligramas, 236 miligramas, etc e tal. As situações que a miligramagem é 1 miligrama, ou na casa de micrograma. Então como é que a gente faz, né? Então não perca a próxima aula. Interessantemente, não é apenas uma questão de correção do teor para que a quantidade de fármaco que esteja ali presente seja dose efetiva, tá? Não é apenas isso. Então quando você tem medicamentos da mesma classe, como estou mostrando aqui, ó, pantoprazol, tá vendo aqui, ó, pantoprazol, mesma miligramagem, então eu posso optar por um ou outro,
Veja que aqui é o pantoprazol sódico sesc hidratado, né? Então significa dizer que ele está 6 vezes hidratado, né? Pantoprazol magnésico dihidratado, 2 moléculas de água, né? Com magnésio ainda presente. Então tanto faz um ou outro? Não, tá? Olha só, diprospan, né? Associação de dipropionato de betametasona mais fosfato de sódico de betametazonas. Mas aqui já tem concentrações diferentes, né? Um é mais concentrado que o outro, né? Então eu pergunto para vocês, por que é assim? Então esses fármacos associados em diferentes formas salinas / hidratados, quando administrados em humanos, têm a mesma ação farmacológica, né? Ou esterificados, é a mesma coisa, né? Então não, né, gente? A diferença entre os dois sais do fármaco pantoprazol é a sua farmacocinética. Então a força de dissociação ou associação, né, dessas formas farmacêuticas faz com que eu altere a farmacocinética, altere o grau de absorção, que vai fazer com que um ou outro fique mais tempo no organismo, tá? Então, ó, o pantoprazol magnésico tem meia-vida de eliminação maior que o pantoprazol sódico, né? Então ele vai ficar mais tempo no corpo, né? Resultando assim a uma exposição mais prolongada ao medicamento. Então tome cuidado quando você for intercambiar determinados medicamentos. Não é tão simples assim. Não é porque tem o mesmo nome ali, genérico, né? Ou similar. Tem que ver essas questõezinhas aí, tudo bem? Então essas são as nossas referências, tá? Nosso Ferreira, Associação dos Farmacêuticos Magistrais, também o Manual de Equivalência e Correção do Conselho Federal de Farmácia. Valeu, galera, até a próxima!